Olá, amigos do Unisal Lorena, sejam bem-vindos novamente à Sala de Criminologia. Neste vídeo, iremos abordar o tema Teorias Macrosociológicas, Psicopata e Serial Killer. Inicialmente, para uma boa compreensão das teorias macrosociológicas, vamos analisar um pouco da sociologia criminal, contexto em que as teorias macrosociológicas estão inseridas. A sociologia criminal é uma ciência que toma o crime como um fato da vida em sociedade. Ela estuda o crime como expressão de certas condições da vida social. Preocupa-se com fatores externos na causação do crime, na criminogênese, e também as consequências para a coletividade. É importante ressaltar também que o próprio Lombroso, no fim de seus estudos, percebeu que também fatores sociológicos contribuíam na causa do crime. Isso foi o que Lombroso percebeu. A sociologia criminal enfatiza muito mais esta questão relacionada a questões sociais estarem influenciando na causa do crime, na criminogênese. Vamos analisar agora três grandes autores da sociologia criminal. Vamos ver no slide? Alexandre Lacassagne, autor da célebre frase "A sociedade tem os criminosos que merecem", fundador da Escola Francesa de Lyon e principal opositor à Escola Italiana de Lombroso. A Escola de Lyon é um outro exemplo de escola penal que defende que o criminoso apresenta uma predisposição para a prática do crime, que permanece latente e eclode a partir da interação com o meio social, com a sociedade. Outro autor de destaque é Durkheim, que considerava o crime como um fenômeno normal na sociedade, desde que observado o limite estabelecido para cada tipo social. Temos também Jean-Gabriel Detarde, que confere importância aos condicionamentos sociais e à imitação, em questões relacionadas à aprendizagem do delito, que se transmitiria por gerações. Agora que já analisamos de forma rápida a sociologia criminal, vamos analisar agora o próximo tópico do vídeo de hoje, as teorias macrosociológicas. As teorias macrosociológicas estudam o crime como um fenômeno social. Elas são divididas em teorias do consenso e teorias do conflito. As teorias do consenso defendem que a harmonia social decorre do bom funcionamento das instituições e quando os indivíduos convivem bem, compartilham os mesmos valores, obedecem às regras da sociedade. Isso é o que defendem as teorias do consenso. Já as teorias do conflito defendem que a sociedade tem harmonia não em decorrência da voluntariedade dos agentes, não em decorrência dos agentes compartilharem os mesmos valores. As teorias do conflito defendem que a harmonia social decorre da força e da coerção. Existe sempre uma relação de dominantes e dominados, pessoas que dominam e pessoas que são dominadas. Entenderemos melhor com os exemplos passados mais à frente. Vamos analisar agora quais são estes exemplos. As teorias do consenso têm como exemplos a Escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, a teoria da anomia e da subcultura delinquente. Temos aqui também alguns exemplos citados por Oliveira de teorias do conflito. Temos a teoria crítica ou radical e a teoria do etiquetamento, da rotulação social ou do labeling approach. A primeira teoria que vamos analisar no vídeo de hoje é a teoria da Escola de Chicago. A teoria da Escola de Chicago é uma teoria do consenso. Ela parte de uma ideia de que a arquitetura da cidade, fatores relacionados à urbanização, à formação da cidade, influenciam na causa do crime. Vamos ver no slide? Aliado ao crescimento desordenado da cidade de Chicago, que se expandiu do centro para a periferia, foi observado que inúmeros e graves problemas sociais, econômicos e culturais criaram um ambiente favorável à instalação da criminalidade, ainda mais pela ausência de mecanismos de controle social, conforme Gonzaga. Outro ponto importante relacionado também à Escola de Chicago são os inquéritos sociais. Foram realizadas enquetes sociais para mapeamento da criminalidade. A teoria da Escola de Chicago possui algumas teorias derivadas que tratam de questões relacionadas à urbanização. São exemplos.
a teoria ecológica, a teoria espacial, teoria das janelas quebradas, dentre outras. A próxima teoria que iremos analisar é a teoria ecológica. A teoria ecológica defende que, em decorrência da urbanização, em decorrência da grande expansão das cidades, acaba acontecendo uma desorganização social. Essa desorganização social é o motivo pelo qual os crimes acontecem. Vamos ver no slide? Essa teoria, então, atribui o incremento da criminalidade nas grandes cidades à debilidade do controle social informal, à desordem e à falta de integração e sentimento de solidariedade entre seus membros, segundo Oliveira. Essa questão relacionada ao controle social informal será vista posteriormente em um próximo vídeo. Mas, de início, é importante ressaltar esta questão da desorganização social estar relacionada com a falta de solidariedade nos grandes núcleos urbanos. Vamos para a próxima teoria do vídeo de hoje? A próxima teoria do vídeo de hoje é a teoria das zonas concêntricas. Vamos ver. Conforme Calhau, para a teoria das zonas concêntricas de Ernest Burns, as cidades não crescem em seus limites, mas tendem a se expandir a partir do centro e de formas concêntricas, o que ele chamou de zonas. Aqui trouxe uma perspectiva de Gonzaga a respeito das teorias das zonas concêntricas. Temos aqui o centro cívico. O centro cívico é formado pela prefeitura, polícia, poder judiciário, dentre outros, com toda a proteção estatal tradicional. A próxima zona são os subúrbios, que na visão norte-americana seria o local em que as pessoas que trabalham no centro cívico residem. Nesse local, conforme Gonzaga, o índice de criminalidade é diferente de zero, mas nada tão expressivo quanto o próximo círculo, que são os guetos, também denominados como periferia aqui no Brasil, ou favelas, em que a presença estatal é inexistente e por esse motivo os crimes são praticados de forma livre e sem repressão policial. Dessa ideia de periferia surge a ideia de marginais, fazendo uma alusão à questão das pessoas que estão às margens da sociedade. Vamos às próximas teorias do vídeo de hoje. A teoria da associação diferencial e a teoria da identificação diferencial. A teoria da associação diferencial informa que o crime é cometido porque o delinquente aprende a cometer o delito. O delito é aprendido, isto é, num processo de comunicação com outras pessoas, recebendo mais informações favoráveis à prática do delito, aquela pessoa acaba cometendo o crime. Vamos ver o que diz o slide? Conforme Cabete, segundo essa construção teórica, a criminalidade, a exemplo de qualquer outro modelo de comportamento humano, é aprendida, conforme as convivências específicas às quais o sujeito se expõe em seu ambiente social e profissional. Dessa forma, tal teoria teria a vantagem de poder explicar a criminalidade, tanto das classes baixas quanto das classes altas. Como decorrência dessa visão, Sutherland concebeu a expressão white collar crime, que são os crimes de colarinho branco. Vamos ver agora a teoria da identificação diferencial. Vamos ver? Conforme a teoria da identificação diferencial, as questões relacionadas à influência dos meios de comunicação geram a criminalidade. Os meios de comunicação, mídia, filmes, num contexto mais moderno, jogos, todo esse tipo de aparato relacionado à mídia acaba influenciando no crime, acaba influenciando na gênese do crime. Então essa teoria acaba criticando a exibição de filmes que protagonizam criminosos, que tratam estes criminosos como heróis, justiceiros, etc. Vamos agora para a próxima teoria do vídeo de hoje. A próxima teoria do vídeo de hoje é a subcultura delinquente. Vamos ver? A teoria da subcultura delinquente traz uma ideia de que determinados subgrupos sociais
tem seus próprios sentimentos e valores. Estes sentimentos e valores são contra o que é considerado politicamente correto. É contra, inclusive, as normas sociais, as normas previstas em legislações, e, em decorrência disso, acabam acontecendo os crimes. Ou seja, a conduta delitiva é produto destes subgrupos. Existe uma sociedade dominante e existe um subgrupo, uma subcultura que tem seus próprios sentimentos e valores e acaba cometendo crimes. Conforme Cabet, para a teoria das subculturas criminais, o sujeito aprenderia o crime de acordo com sua convivência em certos ambientes, assumindo as características de determinados grupos aos quais estaria preso por uma aproximação, observem bem, voluntária, ocasional ou coercitiva. Gonzaga cita como exemplos de subgrupos as gangues e a máfia. Muito interessante, né? A próxima teoria que temos aqui também é a teoria da anomia. A anomia é uma situação em que falta coesão e ordem em determinada região, principalmente relacionado a normas e valores. É como se nessa região não houvesse normas. É como se nessa região não houvesse valores, porque falta coesão e ordem. São exemplos a situação de caos anômico no Haiti e o furacão Katrina em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Vamos ver no slide? Em Nova Orleans, após a passagem do furacão Katrina, assistiu-se a um estado calamitoso de crimes naquela cidade, como se lá não houvesse nenhuma norma. Aqui vem o nome anomia, como se lá não houvesse nenhuma norma, conforme Penteado Filho. A próxima teoria do vídeo de hoje é a teoria da neutralização. É uma situação em que os delinquentes tentam justificar as suas condutas. Vamos ver o que diz Cabet? Cabet, em citação a Alessandro Barata, descreve as seguintes técnicas de neutralização utilizadas pelos delinquentes. Exclusão da própria responsabilidade, na qual o infrator se enxerga como vítima das contingências. Negação da ilicitude, o criminoso interpreta suas atuações apenas como proibidas. Negação da vitimização, a vítima da ação delituosa é apontada pelo criminoso como merecedora do mal ou do prejuízo que lhe foi infligido. Condenação dos que condenam. Atribuem-se qualidades negativas às instâncias oficiais responsáveis pela repressão criminal. Temos também aqui o apelo às instâncias superiores, quando o criminoso faz uma sobrevalorização conferida a pequenos grupos marginais a que o desviado pertence. A próxima teoria do vídeo de hoje não é mais uma teoria do consenso, e sim uma teoria do conflito. Vamos entender essas teorias do conflito com estes exemplos? A primeira teoria é a teoria crítica. A teoria crítica atribui ao capitalismo a causa do crime. Vamos ver no slide? Essa teoria atribui ao capitalismo a causa do crime e afirma ainda, conforme Penteado Filho, que as condutas delitivas dos menos favorecidos são as efetivamente perseguidas, ao contrário do que acontece com a criminalidade dos poderosos. Esta teoria é criticada por não explicar as causas do crime em países socialistas. Agora, a próxima teoria do vídeo de hoje, do conflito, é a teoria do Labeling Approach. Vamos ver? Segundo o professor Eduardo Cabet, para os teóricos do Labeling Approach, um fato só é considerado criminoso a partir do momento em que adquire esse status por meio de uma norma criada. O criminoso, para esta teoria, é rotulado pela sociedade. É a sociedade que rotula ele como criminoso. Vamos ver mais algumas informações interessantes sobre o Labeling Approach, conforme o professor Eduardo Cabet? Vamos ver. As instituições carcerárias ou penitenciárias, ao contrário de recuperar, somente produziriam um reforço da identidade desviante do detento, proporcionando seu ingresso em uma verdadeira e própria carreira criminosa.
Cabete ainda fala sobre o sistema penal em um sentido amplo para esta teoria ser visto como um criador e reprodutor da violência e da criminalidade. Agora, saindo deste contexto das teorias do consenso e do conflito, mas ainda nesta questão relacionada às teorias macrosociológicas, vamos analisar algumas teorias do neorretribucionismo, conforme Penteado Filho. Vamos ver? A primeira teoria é a teoria das janelas quebradas. A teoria baseia-se num experimento em que foi deixado um automóvel em um bairro de classe alta, de Palo Alto, na Califórnia, e outro deixado no Bronx, em Nova York. No Bronx, o veículo foi depenado em 30 minutos, conforme Penteado Filho. Já em Palo Alto, bairro de classe mais alta, o carro permaneceu intacto por uma semana. Porém, após o pesquisador quebrar uma das janelas do carro, foi percebido que o carro foi completamente destroçado e saqueado por grupos de vândalos em poucas horas. A conclusão desta teoria é que a ausência do Estado reflete na causa do crime. A ausência do Estado acaba gerando a criminalidade. Vamos ver? A ausência de cuidado acarreta o rompimento dos controles da comunidade, tornando a área vulnerável à invasão criminal, por acreditarem os delinquentes serem reduzidas as chances de serem presos ou identificados em tais circunstâncias, conforme Oliveira. A próxima teoria do vídeo de hoje é a política de tolerância zero, na mesma linha de raciocínio da teoria das janelas quebradas, porém com enfoque prático. Para a política de tolerância zero, os delitos pequenos devem ser punidos, para que assim não acabem se transformando em delitos maiores, delitos mais graves. Vamos ver? A ideia era de que se os crimes mais simples fossem punidos, a sociedade estaria ciente de que o Estado está presente e vai punir qualquer conduta praticada às margens da lei, segundo Gonzaga. Temos aqui ainda uma observação que em Nova York, após a aplicação da política de tolerância zero, os índices de criminalidade caíram 57% em geral e os casos de homicídio caíram 65%, o que é, no mínimo, elogiável, conforme Penteado Filho. O próximo tópico do vídeo de hoje é o movimento de lei e ordem, ou Law and Order. O movimento de lei e ordem defende a ideia de que devem ser criadas mais normas incriminadoras e estas normas incriminadoras devem ser mais rigorosas. A sanção penal deve ser mais rigorosa. Vamos ver? Em síntese, conforme Viana, os problemas derivados da criminalidade devem ser combatidos com a expansão do direito penal e processual penal, seja no endurecimento das sanções, como já vimos anteriormente, seja pela criação de novos tipos penais, seja pela redução de garantias processuais. Agora, dando seguimento para que adentremos no tópico do psicopata e serial killer, vamos ver um pouco sobre a biologia criminal. Conforme Mirabete e Fabrini, estuda-se na biologia criminal o crime como fenômeno individual, ocupando-se essa ciência do homem criminoso em seu aspecto físico, fisiológico e psicológico. Conforme Rogério Sanches, engloba a antropologia criminal, a psicologia e a psiquiatria criminais. Temos aqui a antropologia criminal, a psiquiatria criminal e a psicologia criminal. Vamos analisar rapidamente cada uma delas. A antropologia criminal, conforme Mirabete e Fabrini, preocupa-se com os diferentes aspectos do homem no que concerne à sua constituição física, aos fatores endógenos ligados à questão da raça, genética, hereditariedade, etc. A psiquiatria criminal, por sua vez, estuda os transtornos anormais da personalidade, isto é, por exemplo, as doenças mentais. Já a psicologia criminal estuda a personalidade normal e os fatores que possam influenciá-la, conforme Penteado Filho. Ainda, conforme Mirabete e Fabrini, é extremamente útil o estudo da psicologia criminal,
na prevenção do crime e na disciplina dos institutos da liberdade condicional, da prisão aberta e das penas alternativas. Temas relevantes relacionados à psicologia criminal, como exemplo, é o tema serial killers e a abulomania, que é decorrente da bulia, um distúrbio psicológico em que o indivíduo não possui vontade própria e sempre faz aquilo que o outro determina, cometendo crime por interferência alheia. Sendo assim, meus amigos, vamos para o próximo bloco do vídeo de hoje. Primeiro tópico, psicopata. Vamos ver o que diz o slide? A psicopatia é um transtorno da personalidade, que muitas vezes é motivado por alguma ruptura familiar ou social, ocorrendo anomalias no desenvolvimento psíquico, conforme Gonzaga. Os transtornos de personalidade não são tecnicamente doenças, mas anomalias no desenvolvimento psíquico, sendo consideradas em psiquiatria criminal perturbações da saúde mental, conforme Penteado Filho. No plano policial forense, segundo Gonzaga, os transtornos de personalidade revelam-se de extrema importância pelo fato de seus portadores, especificamente os antissociais, muitas vezes se envolverem em atos criminosos. Segundo Penteado Filho, quando o grau de insensibilidade se apresenta extremado, levando o indivíduo a uma acentuada indiferença afetiva, este pode assumir um comportamento delituoso recorrente e o diagnóstico é de psicopatia. Vamos analisar agora algumas características dos psicopatas. Vamos ver? Conforme Gonzaga, os psicopatas apresentam as seguintes características: egoísmo, manipulação inata, narcisismo, egocentrismo, inteligência, loquacidade, dentre outras. Temos também aqui algumas características mencionadas por Penteado Filho: ausência de objetivos reais a longo prazo, insensibilidade afetiva, descontrole comportamental, dentre outras. Conforme Penteado Filho, geralmente os psicopatas apresentam um aspecto agradável, sociável. Vamos ver agora mais alguns pontos relevantes sobre este tema. Conforme Fiorelli e Mangini, esses indivíduos encontram campo fértil no tráfico de drogas, no crime organizado em geral, na política, na religião e tornam-se líderes carismáticos e poderosos. Temos também aqui um ponto importante mostrado por Penteado Filho. Vamos ver? Ressalta-se que ao profissional do direito, delegado de polícia, advogado, promotor de justiça, juiz, não cabe fazer um diagnóstico, missão precípua dos profissionais da área da saúde. No entanto, é imperioso conhecer os sinais na medida em que sugerem medidas preventivas e profiláticas, que podem e devem ser tomadas. Conforme Penteado Filho, o tema relacionado à psicopatia também é muito importante para que possa ser analisado a questão da reincidência criminal. Vamos ver? A reincidência criminal dos psicopatas é cerca de 3 vezes maior que em outros criminosos. Para crimes violentos, a taxa dos psicopatas é 4 vezes maior que a dos não psicopatas, segundo Penteado Filho. Penteado Filho, aqui acima, também ressalta que é de grande importância também o reconhecimento deste tema em relação à reabilitação social e à concessão de benefícios penitenciários. Como podemos ver, conforme Gonzaga, deve ser ressaltado que não se trata de uma doença, ou seja, por si só não gera a imputação de uma medida de segurança. Ainda dentro deste bloco, vamos analisar o tópico serial killer. Vamos ver? Conforme Penteado Filho, do ponto de vista criminológico, quando um assassino reincide em seus crimes, no mínimo em 3 ocasiões e com certo intervalo de tempo entre cada um e em locais distintos, é conhecido como assassino em série. Diz ainda que a diferença entre o assassino em massa, que mata várias pessoas de uma só vez e sem se preocupar com a identidade destas, e o assassino em série, é que este elege cuidadosamente suas vítimas, selecionando na maioria das vezes pessoas do mesmo tipo e características. Eles podem ser classificados em paranoicos e psicopatas. Os paranoicos
atuam em consequência de delírios paranoides, alucinações que induzem ao assassinato, por exemplo. Temos também os psicopatas. O tipo psicopata é extremamente inteligente, sedutor e dissimulado, conforme Gonzaga, conseguindo sempre enganar as suas vítimas e atraí-las para o seu mundo perigoso. Conforme Gonzaga ainda, ambas as espécies de assassinos em série possuem como ponto de análise algum trauma sofrido na infância ou na adolescência. Essas frustrações, conforme Penteado Filho, introduzem os assassinos em série no mundo imaginário, melhor que o real, onde eles revivem os abusos sofridos, identificando-se desta vez como o agressor. Temos ainda aqui que ressaltar que, em regra, os assassinos em série deixam uma assinatura no cadáver ou no local de crime, segundo Penteado Filho, e podem ser divididos em organizados ou desorganizados. Os organizados buscam a impunidade, preocupando-se com todos os detalhes do crime. Já os desorganizados não se preocupam com eventuais erros, são mais impulsivos e menos calculistas. Agora, temos algumas considerações importantes relacionadas à criminologia e à legislação criminal brasileira. Vamos ver? Lei dos Juizados Especiais Criminais e Labeling Approach. Avançando sobre as premissas básicas do Labeling, os Juizados Especiais Criminais introduziram medidas despenalizadoras e descarcerizadoras. Temos também a Lei de Execução Penal, que, com base no Labeling Approach, instituiu vários artigos relacionados a este tema. Ou seja, os artigos aqui citados por Coelho e Mendonça são os artigos 40 a 43, por exemplo, que tratam dos direitos dos presos. Temos também a reforma da parte geral do Código Penal de 1984, que pode se destacar relacionado ao Labeling Approach, o regime progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade, a adoção das penas substitutivas ou alternativas à prisão, e ressaltar ainda que em 1998, com a Lei 9.714, esse rol foi elastecido, passando a contemplar a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, o que deu novo fôlego a essa modalidade sancionatória na expectativa de afastar o cárcere como resposta necessária e única à questão penal, segundo Coelho e Mendonça. Ademais, conforme Carvalho e Maia, temos também a relação entre a teoria das janelas quebradas e a Lei Maria da Penha, haja vista o maior endurecimento ao tratamento dado aos agressores domésticos. Temos também a relação entre o movimento de lei e ordem e a lei dos crimes hediondos, conforme Oliveira. Podemos citar, por exemplo, a questão sobre ele ter recrudescido o regime de cumprimento da pena para os crimes nela etiquetados como hediondos, estabelecendo, por exemplo, o regime integralmente fechado. Cabe ressaltar aqui também que o STF foi considerado inconstitucional pelo STF por violação ao princípio constitucional da individualização da pena, conforme Oliveira. E temos também a aplicação da pena nos termos do artigo 59 do Código Penal, na qual, dentre outros fatores, a personalidade do agente é um objeto de análise pelo magistrado, um ponto muito importante de contribuição ao direito penal. Com isso, meus amigos, finalizamos o tema de hoje. Espero vocês no próximo vídeo da Sala de Criminologia. Forte abraço!